Olá, tudo bem? Quer assistir os nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página do YouTube, no canal da TV Cidadã Alagoas e curta os nossos vídeos. E não esqueça de ativar as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. Essa semana o TCE em Pauta vai falar sobre adoção tardia. Depois da polêmica sobre o evento Adoção na Passarela, realizado no Shopping Cuiabá, estrelado por crianças à espera de adoção, o Brasil passou a discutir com mais frequência o tema adoção tardia. No site do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Cadastro Nacional de Adoção indica que, das crianças aguardando uma família, 17,16% têm idade entre 5 e 8 anos, mas só 2,97% dos pretendentes aceitam receber filhos adotivos dessa faixa etária. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal deverá lançar no segundo semestre uma campanha de incentivo à adoção tardia. O governo também estuda mandar para o Congresso um projeto de lei para promover mudanças na lei da adoção, considerada burocrática e lenta. Você conhece o apadrinhamento afetivo? Ele pode ser uma ótima opção para você que tem interesse em ajudar uma criança, mas não tem condições de adotar. É um projeto que te permite ser presente na vida de uma criança sem a obrigação de adotá-la. Alexandra Burlen, promotora da 11ª Vara da Infância e da Juventude de Maceió, falou tudo sobre adoção tardia e apadrinhamento afetivo para a gente. Além disso, visitamos o abrigo Lar Batista Marcolina Magalhães, que mostra a realidade dessas crianças e adolescentes à espera de uma família. Não saia daí, a gente já volta. A adoção tardia merece um olhar da sociedade. Milhares de crianças e adolescentes no mundo todo esperam ser adotadas até os 18 anos, quando são obrigados a deixar os abrigos. Para conversar sobre o programa de adoção tardia e apadrinhamento afetivo, convidamos Alexandra Burlen, promotora da 11ª Vara da Infância e da Juventude de Maceió, para desmistificar a adoção tardia e explicar que o amor e a atenção também podem ser dedicados a uma criança pelo apadrinhamento afetivo. O programa dessa semana está falando sobre um assunto importantíssimo e necessário que a gente não deve deixar de falar, que é a adoção tardia. É muito fácil você adotar um bebezinho pequenininho e fazê-lo membro da sua família. Agora, adotar uma criança com irmãos, já com uma certa idade, uma idade avançada, um adolescente, não é tão simples assim. Mas é preciso, porque tem muita criança precisando de uma família. E quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a doutora Alexandra Burlen. Ela é coordenadora do Pró-Infância, um fórum nacional de promotores, não é isso? Seja bem-vinda, doutora Alexandra, obrigada, ao nosso programa. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são os principais desafios da adoção tardia. Bom, na verdade, o grande desafio é o perfil da criança que se pretende adotar, né? Os casais que se habilitam no Cadastro Nacional de Adoção, que é o meio legal, né, para se habilitar para quem quer fazer uma adoção, eles normalmente, o cadastro, as pessoas, esses casais escolhem crianças abaixo de 6 anos de idade, né? E o índice sempre aumenta em direção oposta à idade da criança, né? Quanto Sim. mais bebê, maior o número de casais que têm intenção de adotar. Então, esse é o maior desafio. As pessoas que querem adotar estão interessadas em crianças que não estão para adoção. É verdade. E a senhora tem esse número o perfil, né, de pessoas que queiram adotar crianças já depois de uma certa idade? Então, a gente tem o dado da Comissão da Infância de que 91% dos casais que estão inscritos para adoção querem crianças menores de 6 anos. Ao passo que 92% das pessoas, né, crianças e adolescentes que estão para adoção, têm entre 7 e 17 anos. Então, esse é o grande desencontro. É um grande desencontro. Porque vai contra a oferta e a necessidade. Isso. Né?
Isso. Então a gente hoje tem uma conta que não fecha. E aí, às vezes, a gente entende errado, né? Acha que a adoção é complicada. Olha, as pessoas tentam adotar e não conseguem, mas não é isso. Né? Tem Que as muita pessoas criança. querem adotar crianças que não estão disponíveis para adoção. É complicado. Explica pra gente, doutora, existe meio que um entendimento da sociedade que os casais homoafetivos, né, e estrangeiros preferem as crianças maiores, enquanto que brasileiros e casais heterossexuais preferem os bebês, as crianças recém-nascidas até 1 ano de idade. A senhora tem esse dado? Tem alguma explicação para isso? Porque a maioria das pessoas, eu acredito que tenham esse tipo de entendimento. A gente tem duas situações distintas aí. A primeira é o casal estrangeiro, né? A adoção nacional, ela prefere a adoção internacional. Então, para uma criança ir para uma adoção internacional, ela tem que não ter ninguém no cadastro nacional que queira adotá-la. Certo? Então, as crianças que estão no perfil desse 91% dos casais do cadastro nacional, que são de 6 anos para baixo, ela não vai ser adotada por estrangeiro. Por quê? Porque vai ter um casal brasileiro que quer. Certo. E a gente só pode colocar para adoção internacional quando nenhum casal brasileiro quer. Pode acontecer de um casal estrangeiro adotar um bebê ou uma criança no perfil, né? Menina, branca, loura, até 1 ano de idade? Pode. Pode. Geralmente com alguma deficiência, com alguma doença, alguma coisa assim. Entendi. Mas aí fica aquela suspeita, né? O que é que o casal quer com essa criança? Então é isso. A chance de se adotar internacionalmente é essa, né? É estar fora do padrão da adoção nacional. Aí vem o que tem em comum entre os casais homoafetivos e os casais estrangeiros. Geralmente, esses casais que vão, estrangeiros que vão buscar crianças em outros países, a intenção não é a adoção pela adoção. Né? Geralmente são pessoas que têm uma compreensão da filiação de outra forma. Então, eles têm menos restrição de verdade. Elas se dispõem verdadeiramente a cuidar de São mais crianças com despidas de patologias. preconceitos, Isso. né? E aí, o que é que acontece? Estatisticamente, a gente acompanha ainda durante 5 anos, né, as adoções internacionais, tem a Agência Internacional de Adoção. Então, assim, há um cuidado efetivo. Acontece de a gente perder alguma situação, acontece, mas, assim, a regra é que se acompanhem essas crianças mesmo no estrangeiro. E são adoções, assim, de sucesso, né? Com relação aos casais homoafetivos, são pessoas que conhecem de perto o preconceito, Verdade. a discriminação. Então, são casais que tendem a não ter restrições, certo? Agora, não tem um dado oficial, porque o Cadastro Nacional não separa os casais para a adoção pela escolha sexual, isso, né? pela orientação sexual. Não. Por nada, né? Ele separa O pelo perfil da pessoa, Isso. Então, da família, né? Se uma pessoa sozinha, porque também não precisa, que é outra ideia falsa, né? Eu preciso ser casal para adotar, eu não preciso ser casal para adotar. Não, você pode ser Eu uma posso pessoa solteira. Sozinha. A diferença de idade é que a gente ainda exige, né? Porque você tem que ter maturidade para ser pai e mãe, Claro, né? lógico. Tudo bem que acontece de ser mãe, adolescente, etc., mas não é o ideal. Então, a gente tem esse cuidado. Então, o que acontece é isso. São pessoas que geralmente têm menos restrições. Mas, olha, também tem casais, né, homoafetivos que fazem esse limite, né? Tanto que é um percentual altíssimo dentro do Cadastro Nacional de limite de 6 para baixo. É verdade. Crianças com irmãos, né? Elas têm mais chances de serem adotadas ou não, porque eu sei que vocês orientam sempre a família que quando escolhe uma criança, aquela criança ela tem irmãos, vocês orientam que os irmãos também sejam adotados. Na verdade, né? É previsão legal. Previsão legal, né? Mas assim, não, às vezes eu quero adotar, eu sou solteira, não tenho condições de adotar 3 filhos. Eu quero adotar uma criança para mim, né? Assim, eu não tenho condição de levar os irmãos. Como procede nesse caso? Vocês não permitem a adoção ou vocês obrigam a levar os irmãos? Como funciona isso? 68% dos casais não querem irmãos.
e 69% dos acolhidos têm irmãos. Olha, E novamente a gente vendo a conta que não a fecha. conta que não fecha. Qual é o interesse do legislador? Né? Manter os vínculos afetivos. Claro, Né? O vínculo de irmão é um vínculo importante lógico. para a vida. Então, todos os esforços possíveis para a gente manter os irmãos juntos vão ser feitos. Quando não é possível, se verifica que isso vai impedir a adoção, aí não, aí se desmembra o grupo de irmãos. Mas já aconteceu, por exemplo, aqui em Maceió, recentemente, 2 famílias que adotaram os irmãos e, vamos dizer assim, se aproximaram para que eles possam, para que os irmãos convivam. Mas cada irmão adotado por uma família diferente, entendeu? Mas isso é raro, né? Isso foi possível. Sim, é raro, é um trabalho, é um esforço que exige. As famílias fizeram para não fizeram separar. esse movimento, mas a partir de um trabalho da equipe multidisciplinar da 28ª Vara Civil, que é a vara da infância que faz adoção aqui em Maceió. Um trabalho lindíssimo, por sinal, lindo, né? É um trabalho absolutamente necessário. Às vezes as pessoas não entendem, né? Porque o processo demora tanto. E é justamente isso, que você tem um esforço extraprocessual que não fica registrado, que é justamente isso. São as conversas, os diálogos, as visitas. A visita na casa de um, a visita na entidade de acolhimento, a conversa com as crianças, a percepção. Como é que você vai perceber o grau de vínculo entre os irmãos? Né? Não é uma entrevista de meia hora. Não, né? são meses, Isso, né? então tem tudo isso que a gente tem que trabalhar, né? Claro, é importantíssimo. A Agência Brasil acabou de divulgar que o governo vai lançar uma campanha de incentivo à adoção tardia. Né? A senhora acha que o país demorou muito para despertar para essa questão, para falar sobre isso? Olha, na verdade, a gente é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Né? A gente vê, o Estatuto é de 1990, mas a gente vê que ele vem, que a sociedade vem evoluindo e perdendo o preconceito com o Estatuto de lá para cá. Então, acho que é uma questão gradual. Né? As campanhas de incentivo à adoção tardia já vêm sendo desenvolvidas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público há muitos anos. O Poder Executivo assumiu agora, mas já tem feito alguns movimentos, tanto que os levantamentos cadastrais, as estatísticas, né, que parece coisa burocrática, vem sendo feita na perspectiva de entender e mostrar à população a realidade sobre a adoção. Eu digo isso, assim, mostrar para a população em geral, porque quem tem interesse corre atrás e sabe, acompanha, sabe das notícias, mas quem não tem interesse não é impactado por uma campanha. Agora será, né? Impactado por uma campanha que vai ser lançada no 2º semestre. Então, eu acho que vai ser importantíssimo, porque vai plantar uma sementinha no coração de alguém. O fato de você ter um programa dessa natureza, tratando do tema, já mostra que a sociedade está muito mais aberta à adoção. Claro. E isso, assim, isso tem uma importância, uma repercussão social que você não tem noção. Isso é muito importante e eu fico muito feliz, né, e realizada de poder ter esse espaço e falar sobre isso. Né, de ter essa felicidade. E a gente também existe um projeto, né, assim, eu não tenho condições de adotar uma criança, mas eu gostaria de ajudar. Né? Então, existe o projeto que é o de apadrinhamento. Isso. Né? E a senhora participa, é uma das madrinhas, uma das líderes desse projeto, que é um projeto lindo, um projeto muito bacana, que ajuda muita criança. E eu tenho interesse em ser uma madrinha. Como é que eu faço? Então, é um projeto que é do Tribunal de Justiça de Alagoas, certo? Coordenado pela doutora Fátima Pirauá, que é juíza titular da 28ª Vara, que é responsável pela essa parte de adoção. É um projeto belíssimo e, do meu ponto de vista, qualquer pessoa que tiver interesse se encontra dentro de um dos papéis de apadrinhamento. A gente tem o apadrinhamento financeiro. O que é esse apadrinhamento? Não é? Eu vou custear alguma atividade de alguma criança ou algum adolescente que está acolhido. Eu quero pagar uma escola, eu quero pagar um curso profissionalizante, ou eu quero pagar uma atividade esportiva, eu quero pagar uma atividade de lazer.
alguma coisa, uma terapia, alguma coisa Quero que a criança está investir precisando. naquela criança que ela Minha está contribuição precisando. vai ser assim. Eu não preciso formar vínculo, eu não preciso, né? As pessoas têm muito medo de vínculo, né? Muito medo de vínculo, impressionante, né? E é tão A gente tem importante. vivido cada vez mais, né, as relações superficiais. É verdade, Então, tem um outro formato que é muito interessante, que é você poder, com a sua atividade profissional ou alguma habilidade que você tenha, dedicar o seu tempo àquelas crianças. Então, você é jornalista e você resolve fazer um trabalho com as crianças que mostre sobre de a leitura, de ou redação. Isso. Ou mesmo um programa com elas, um programa que vá dar visibilidade, por exemplo. Mostrar, olha que crianças lindas e que os casais que estão na lista não se dão conta, Não né? se dão conta. Então, você disponibiliza o seu tempo e o seu expertise. Ou você fala outra língua e você resolve ensinar pra ou você eles. vai dançar, ou vai fazer uma leitura, ensinar redação, dar um reforço, etc. E a terceira modalidade, que é o do apadrinhamento afetivo, que é a construção de vínculos. Mas como é que eu vou fazer? Quer dizer que eu não vou adotar, mas ela vai morar na minha casa? Quem vai definir os limites do vínculo são os dois, né? Como qualquer relação. Entendi. Como é que a gente forma amizade? Se conhecendo, aos poucos, vai vendo o que são as trocas que são possíveis, não é isso? É verdade. Então, você pode, desde pegar a criança para fazer um programa, ir para o cinema, ir para a praia, passar uma horinha na rua e voltar, a levar num final de semana, a passar festas férias, nas suas casas, férias. Natal. O que eu posso te dizer é que das minhas 4 afilhadas, 2 estão em processo de adoção. Uma voltou para casa e eu já estou com uma. Ah, que lindo. Ficou com uma. Mas assim, que você percebe que os vínculos vão se formando, inclusive assim, amigos. Uma amiga que entrou no processo de adoção, se apaixonou. Então assim, é permitir que essas crianças sejam vistas. Claro. Entendeu? E permitir que as pessoas conheçam. Ah, mas então o objetivo é você conseguir adotar? Não. Não. Eu, por exemplo, sei que eu não quero adotar. Claro. Né? E se deixa muito claro para a criança e adolescente, ou melhor, para o adolescente que vai ser apadrinhado, que aquilo não é uma pré-adoção. Uma pré-adoção. Certo? Para não alimentar uma esperança, expectativa. uma falsa expectativa, porque depois a decepção é muito pior, né? E o perfil da criança que vai para o projeto de apadrinhamento é o que não preenche o perfil da adoção. Ela só pode ir para o projeto de apadrinhamento se ela não está no perfil de adoção. Tá? Por quê? Também para evitar um burlocadastro. Entendi. Para eu não ser madrinha, criar um vínculo afetivo e aquela criança ou aquela adolescente não aceitar mais ser adotada por outra família. Pela nova família que a quer, né? Isso. Perfeito. E você tem um telefone, um site que eu possa acessar? O site do Tribunal de Justiça, né, www.tjl.jus.br. Também, aí lá você entra na Comissão da Infância, acho que é CIJ. Tem um formulário que se preenche no site, diz qual é o perfil que você quer, etc. Porque você não escolhe a criança. Claro. Né? É o tribunal que vai fazer. Ou você pode ir direto na Vara da Infância, que fica na Rua Hélio Pradines, número 600, na Ponta Verde, falar com a equipe multidisciplinar, e aí você vai se submeter a uma entrevista, vai dizer que tipo de apadrinhamento você quer fazer, preenche uma série de requisitos também, porque a gente tem que ter um controle de quem, quer fazer. Tem toda uma responsabilidade, né? Isso. São menores de idade. Eu costumo dizer que a responsabilidade da gente ainda é maior do que com os filhos, né? Porque a gente não diz isso, né? Sair com os filhos dos outros. Então é isso, né? O cuidado da gente tem que ser muito maior. Então, da mesma forma, a justiça. Né? Na hora que eu deixo você levar uma criança, a minha responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então, tem esse cuidado. Mas, assim, tem vários colegas hoje que são padrinhos e madrinhas. E eu não vi ninguém dizer que se arrependeu. É uma experiência, eu acho que é muito mais gratificante e construtivo. E como ser humano, a gente cresce muito mais, sabe? Assim, a gente ganha muito mais do que a gente recebe.
Que legal. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, esse espaço que vocês estão dando para essa causa, né? Não é, realmente é uma causa muito nobre e necessária, a gente tem que falar sobre isso, né? Isso. Obrigada, as portas estão abertas aqui para a senhora, para qualquer pessoa que queira falar sobre adoção tardia. E vamos torcer para que continue dando muito certo, né? Vamos, muito obrigada. Obrigada, até a próxima. No próximo bloco do TCE em Pauta, você vai ver uma entrevista com Suane Cardial, assistente social do Lar Batista Marcolina Magalhães, como vivem as meninas que estão à espera de adoção. É rapidinho, a gente já volta. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. O TCE em Pauta visitou o abrigo Lar Batista Marcolina Magalhães para conhecer de perto a situação de crianças e adolescentes à espera de adoção. Conversamos com a assistente social Suane Cardial, que nos contou sobre a vida das meninas que moram no abrigo, e com o senhor Luiz Alberto Santos, que adotou uma adolescente de 12 anos e formou uma família muito feliz. O TCE em Pauta dessa semana está falando sobre adoção tardia. Um assunto super importante que merece a sua atenção. Se você está pensando em adotar uma criança, pense com carinho se você necessariamente precisa adotá-la recém-nascida ou se você pode dar uma chance a uma criança a partir dos 3 anos de idade, dos 3 aos 18 anos, que precisam realmente de um lar, de uma família. Estamos aqui hoje no Lar Batista Marcolina Magalhães e vamos conversar com a Suane Cardial, que é assistente social do lar e que desempenha um trabalho incrível junto a essas meninas que moram aqui. Suane, muito obrigada por conversar com a gente aqui do TCE em Pauta. Como que funciona o trabalho de vocês aqui? Qual é o trabalho que vocês desempenham aqui no abrigo? Então, a gente acolhe meninas dos 3 aos 11 anos e que podem permanecer até os 18, que se encontravam em situação de vulnerabilidade social. Elas são encaminhadas para a gente através do Conselho Tutelar ou da 28ª Vara da Infância da capital. E aqui a gente faz todo esse acolhimento. Trabalha com elas a questão de educação, saúde, trabalha sobre a situação que ela se encontrava para que ela possa, a partir daí, se desenvolver. E então somos responsáveis por elas em tudo, da saúde até o esporte, a cultura e o lazer. Certo, então vocês fazem esse acolhimento delas, fazem também um trabalho junto à família, no caso, né, no primeiro momento, e quando esse trabalho não dá certo, aí elas são disponibilizadas para a adoção, não é isso? Isso. Na verdade, a primeira possibilidade é essa, é realmente trabalhar com a família. Essa é a nossa primeira vertente. Ver como é que está essa família, se essa família realmente tem condições de receber essa criança novamente. Caso tenham se esgotado todas as possibilidades, aí sim elas são postas para o Cadastro Nacional de Adoção. Certo. E eu tenho vontade de adotar. Como é que eu procedo? Primeiro passo é procurar a 28ª Vara da Infância e lá se cadastrar. A partir daí, vai passar por cursos de preparos, por algumas etapas para se chegar ao abrigo.
Certo. E eu não necessariamente tenho vontade de adotar uma criança, mas eu gostaria de ser padrinho. Né? Existe um programa de apadrinhamento afetivo. Eu posso ser uma madrinha do abrigo, no caso, de uma criança aqui do abrigo? Isso. Aí vem aqui no abrigo, tem uma breve conversa comigo ou com a nossa psicóloga e a gente vai enquadrando mais ou menos em que a pessoa se identifica. Certo. E que tipo de trabalho assim, eu poderia fazer? Por exemplo, uma pessoa poderia fazer aqui no abrigo? Vai muito da aptidão daquela pessoa. A gente tem alguns padrinhos voluntários, alguns ensinam aula de música, as meninas, outros tem um professor de balé. Vai muito da aptidão da pessoa que queira vir. Tem gente que quer vir para ajudar na cozinha, tem gente que quer vir para passar uma tarde de leitura com as crianças. Então, vai realmente de acordo com aquilo que você está se propondo. Certo. Hoje o abrigo conta com quantas meninas? Hoje a gente está com 14 crianças. Certo. E qual o telefone do abrigo se eu quiser mais informações? Bom, é só entrar em contato com a gente pelo 3324-3668 ou pelas nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram. Suane, o abrigo sobrevive de doações? Sim, basicamente a nossa maior fonte são as doações, né? Então, as pessoas que nos conhecem, tanto física como jurídica, doam o que acham que a gente necessita. Então, assim, que vai tanto de ofertas em dinheiro, como gênero alimentícios, roupas, brinquedos. Então, a gente basicamente recebe tudo. Atualmente, vocês estão precisando mais de quê? Nessa parte de higiene pessoal, a parte de perfumaria, de perfume, desodorante, para que as meninas andem cheirosinhas. Certo. E vocês são cadastrados também no Nota Fiscal Cidadã, né? Então, eu posso cadastrar meu CPF na instituição, né? Como que eu faço para fazer esse cadastro? Então, entra no site da Cefaz, lá na abinha de Nota Fiscal Cidadã, a pessoa faz todo um cadastro bem rapidinho e para adotar a instituição é só colocar o Lar Batista Marcolina Magalhães. Perfeito. Suane, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso aqui com o seu trabalho. E a gente espera que todas as meninas ganhem um lar, definitivamente. Deus quiser. Senhor José Alberto, conta pra gente como foi essa experiência de adotar uma menina aos 12 anos de idade. Eu achei assim interessante, porque a minha esposa não tem filho, né? E ela necessitava também de uma criança. E eu gosto muito de criança, eu trabalho aqui com a parte feminina e eu gosto muito de criança. Por isso eu olhei na Cristina uma menina assim que eu disse, essa aqui que eu vou querer. Então a minha esposa ficou muito feliz também, porque nós adotamos elas. E foi muito, muito bom. Ela é uma menina assim, vem assim, a gente trabalhando com ela sobre a nossa convivência, e ela vem se adaptando conosco, né? Ela vem gostando da gente, não está chamando de pai, porque é o hábito dela de chamar de tio, mas logo na frente ela vai chamar de pai e mãe. Mas eu vejo nela assim uma menina muito assim, que deu certo com a gente. Até pessoas que encontram a gente dizem, ela parece muito com a sua esposa. E a gente está se adaptando muito com ela, muito bem. Graças a Deus ela é uma pessoa, uma menina assim, muito que casa com a gente, né? Se adapta com a gente. Então eu venho assim, trabalhando com ela, já assim, fim de semana eu levava para casa, já vinha assim, já olhando nela o comportamento dela, como ela era. Não independente de ser uma menina assim, mas que qualquer menina que a gente quisesse, não só ela como outra, com um comportamento diferente, mas a gente ia trabalhar nela, né? E viver com ela, assim, até o final da vida, né? Conosco. Que interessante. Então, o início desse processo foi com um apadrinhamento afetivo. Foi apadrinhamento. A gente foi levando o fim de semana e a gente olhou assim para ela e disse, amor, é essa aqui que a gente vai adotar. Porque já tinha levado já outras meninas, mas não deu, né? Não bateu. Então essa aí a gente conseguiu se adaptar com ela.
Essa é uma experiência transformadora na vida de vocês, né? Sim, vai transformar, já transformou, né? Que nós estamos já muito felizes com ela. Né? E eu espero assim que muitos que estão ouvindo ou que queiram adotar uma criança, é muito importante, porque a criança precisa de um lar, de um casal, de uma família, né? Então é muito importante isso. A estrutura familiar faz falta para uma criança, né? Faz sim, faz. Como faz, né? A gente vê que crianças que saíram dos pais e quando ela encontra uns pais assim, outra família, ela se sente bem, né? Então ela é uma menina assim que vai se adaptando e vai viver com uma família como pai e mãe. Hoje o senhor está realizado como um homem. O senhor hoje é marido e pai, né? Sim, sim. Estamos realizados já. Como família. Como família. Que ótimo. Muito obrigada, senhor José. E espero que o senhor adote outra menina. Sim. A minha esposa, ela disse, lá na frente, eu tendo condições, eu vou adotar mais. Aí eu digo, vamos ver. A experiência foi tão positiva que o senhor quer adotar mais uma, né? Sim, mais um. Que bom, muito obrigada. A adoção tardia é um problema social. Não podemos esquecer que há milhares de crianças e adolescentes à procura de um lar, precisando dar e receber amor. O ser humano é capaz de se adaptar aos estímulos que recebe. Portanto, se você está pensando em adotar uma criança, pense em dar a chance aos crescidos. Eles precisam muito de você e você deles. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande sua sugestão para o e-mail comunicação@tce.al.gov.br que vamos te atender. Até o próximo programa.